silêncio, a fé que move o coração de Deus. E nós vamos aprender muito sobre a fé que move o coração do nosso Deus aqui nessa noite. Mas, primeiro, eu quero dizer que culto maravilhoso. Ver a força de tantas as mulheres, né, aqui nessa noite, juntas, reunidas para adorar o nome santo do Senhor. Eu quero dizer para nós, mulheres, nós somos lindas, nós somos meninas dos olhos de Deus. Hoje nós podemos ver que a estética está muito avançada. Nós vemos tantas belezas, né, tantas pessoas se produzindo, mudando até a face, ficando cada vez mais linda. Mas eu quero dizer para nós aqui nessa noite, nós ganhamos de todas elas, porque nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus. A glória do Senhor resplandece sobre a nossa face. E essa beleza, ela exala ao mundo inteiro. Porque aonde as pessoas veem uma serva de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, que tem a glória de Deus resplandecendo sobre o seu rosto, nota a diferença na mesma hora. Por quê? Porque há um brilho diferente, há uma beleza diferente que comove e ilumina todo esse mundo. Nós fazemos a diferença aqui nesse mundo, porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a glória dele, a presença dele, nós precisamos fazer que ela exala o mundo, o bom perfume de Cristo em nossas vidas. Precisamos exalar o mundo. Precisamos fazer a diferença, como esta mulher que nós vamos falar aqui nessa noite, fez a diferença no seu tempo e deixou registrado aqui para a gente, para quê? Para nós nos espelhar nela, porque o mesmo Jesus que ela adorou naquele dia, precisando de uma cura e de um milagre, ele se encontra aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está em nosso meio. Para quê? Para operar milagres, maravilhas e sinais, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Então, ele não mudou. Ele é o mesmo Jesus da mulher cananeia que vamos falar nessa noite, uma mulher de fé, que traz inspiração para nós, irmãs. Aleluia. Então, eu quero, antes de começar a mensagem, parabenizar todas essas irmãs abençoadas. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar no coração de cada uma de nós. E nós possamos exalar o cheiro, o bom perfume de Cristo por onde nós passar. E eu quero, antes de começar também, convidar as irmãs para nós dar uma salva de palmas para a gente. Vamos, irmãs? Glória a Deus. Parabéns para todas as mulheres que se encontram aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, esse texto, ele é comovente, porque esta mulher é uma mulher de fé, é uma mulher corajosa. Vou só pegar o meu celular aqui, que eu quero também observar o mesmo texto que se encontra também em Marcos, que são os evangelhos sinóticos, que tem a mesma história, mas poucas coisas diferentes. Mas, porém, aqui, no Evangelho de Marcos, também tem algo diferente que eu quero estar também observando com as irmãs nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós observamos aqui o contexto dessa história maravilhosa, que é da mulher cananeia, uma mulher de fé, a qual, mesmo no silêncio de Jesus Cristo, ela continuou aclamando a Ele a misericórdia e o socorro dEle. Nós podemos observar que aqui, no início, em Mateus, ali nós vemos que, quando Jesus ficou sabendo sobre a morte do seu primo João Batista, ele quis
sair para o monte, para ficar só. Mas só que a multidão, irmãs, ele sempre seguiu o nosso Jesus Todo-Poderoso. E quando ele saindo ali, porque ele também era humano, com certeza se sentia entristecido, e ele saindo para ir para um lugar para ficar isolado, logo a multidão seguiu ele de pé e estava lá junto com ele novamente, porque onde Jesus estava, tinha multidões seguindo a ele. E ali Jesus pôde operar um dos seus grandes milagres, que é multiplicando pão e peixes para milhares de pessoas, 5 pães e 2 peixinhos, porque o nosso Jesus é um Deus de milagre, é um Deus que opera sinais e maravilhas e prodígio. E logo depois, nós também podemos observar que ele andou sobre as águas, porque ele indo ficar distante, indo para o deserto, andando, caminhando, os discípulos pegaram o navio e seguiram o mar da Galileia. De repente houve ali uma grande tempestade. Para quê? Para que eles entendessem que o nosso Jesus tem todo o poder. Porque enquanto Jesus estava aqui na terra, no seu ministério terreno, ele mostrou o seu poder vindo do alto, e para que as pessoas entendessem que ele era o Salvador, que ele tem todo o poder, tanto no céu, como na terra, como nos mares, ele domina tudo e todos. E aconteceu aquilo para que os discípulos pudessem dizer que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, porque ele foi de encontro com os discípulos andando por sobre as águas. Quem pode fazer um milagre desse? Somente o Salvador do mundo, somente o nosso Rei Jesus Todo-Poderoso. E depois, ele saiu para as bandas de Sidom, aonde esta mulher estava, de Tiro e Sidom. E ela atravessou ali e foi. E Marcos diz aqui, em Marcos 7, versículo 24, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubesse que estava ali, mas não pôde se esconder. Quando ele saiu para esses lados de Tiro e Sidom, sozinho com os discípulos, com certeza também para ensinar os discípulos, porque durante o seu tempo, como eu já disse, ele só queria ensinar, tanto os discípulos como a nós, como as pessoas de fé, que ele opera milagre, e que ele veio não só para nós, mas ele veio para todos que têm fé e se achegue a ele. E ele saiu para essas cercanias, chegando ali, a Bíblia diz aqui em Marcos, que ele entrou dentro de uma casa e queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas, igreja, eu meditando nesta palavra, onde Jesus chega, não tem como ninguém saber que ele chegou. Quando Jesus entra numa casa, todo mundo percebe a presença dele ali. Porque a presença dele faz a diferença nas nossas vidas. Quando ele entra na vida de uma pessoa, essa pessoa é completamente transformada. O seu olhar é diferente, a sua face é diferente, as suas vestes são diferentes, a sua maneira de ser é diferente. Tudo é diferente quando Jesus entra. E todo mundo, igreja, nota a diferença quando Jesus faz presente, quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra nas nossas vidas. E ele chegando ali, ele não queria que ninguém soubesse. Mas será que ele queria ficar escondido? Não. O nosso Jesus Todo-Poderoso, irmãs, ele anda longe por causa de uma única pessoa, por causa da fé de uma pessoa. Como a mulher samaritana. Jesus passou por Samaria por causa daquela mulher. E através daquela mulher, o que aconteceu? Ela foi uma grande missionária e ganharam muitas almas para o Senhor. Todos ficaram sabendo do mistério, da glória do nosso Jesus através daquela mulher. E aqui por essas bandas, por essa cercania de Tiro e Sidom, na região dos gentios, ele também foi por causa da fé desta mulher, e também para ensinar para os discípulos que ele veio também para os gentios, que ele veio também para os cananeus, que eles veio também para aquelas pessoas que os israelitas achavam que era inimigo do povo de Israel, mas o nosso Jesus, ele veio para quem? Ele veio para
aquele que acredita nele. Ele veio para aquele que havia se perdido. Ele veio para mim e ele veio para você. Ele veio para todos que crêem no poder dele. E ele queria que todos entendessem isso. E ele chegando ali, nesta casa, de repente, esta mulher cananeia, gentia, grega, que não fazia parte da linhagem do povo de Israel, ela tinha ouvido falar de Jesus, moçada, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela não fazia parte do povo de Israel. Por eles não eram aceitos por Jesus, mas por esta mulher não. Por quê? Porque ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Tenho certeza que ela ouviu falar quantos demônios ele expulsou. Porque quando ela chegou nesta casa, ela se prostrou na presença do Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, filho de Davi, socorre-me. E ainda mais, ela ainda disse assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela sabia a causa do problema da filha dela. E com certeza, ela tinha certeza que nenhum médico pode tirar demônio de ninguém, irmãs. Nenhum médico pode tirar. Hoje nós vivemos em uma sociedade a qual a doença do século é na alma. É opressão, é depressão, é síndrome do pânico, é tantas doenças na alma. Quem é que pode curar essas doenças? Quem é que pode curar essas enfermidades que são obras malignas, que é obras de opressão, obras de preocupação, obras de desespero? Quem é que pode curar essas enfermidades? Essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava lá, nessa cercania, perto dela. E ela, o que eu acho tão interessante, é que problema nenhum segurou esta mulher. Porque, pensa comigo, irmãs, uma pessoa endemoniada na sua casa, uma pessoa possessa, a qual médico nenhum pode curar, ninguém pode resolver, e não tem como resolver esse problema. E ela ficou sabendo de Jesus, e eu fiquei imaginando assim, ela catando a bolsa dela, ela catando as coisas dela e dizendo: Jesus está por aqui, Jesus está aqui por perto, eu vou até ele porque ele tem poder para curar a minha filha. Ele tem poder, somente ele tem poder para libertar a minha filha. E eu fiquei pensando, irmãs, quantas das vezes nós estamos passando por algum problema, por alguma enfermidade, ou por alguma doença na alma dentro da nossa casa, ou nas nossas vidas, ou alguém perto de nós, e muitas das vezes nós levamos nos médicos, psicólogo, psiquiatra. Lógico que tem os médicos para fazer os tratamentos, sim, pode amenizar a enfermidade, mas eles não podem curar. Pode passar remédios, pode melhorar um pouco, mas eles não têm poder para curar essa enfermidade. E eu fiquei imaginando esta mulher e nós, e comparando nós com ela. Quantas das vezes que nós nos depara com a causa dessa maneira, e nós muitas das vezes olhamos para um lado, para o outro, ou para nós, ou cruzamos o nosso braço e dizemos: esse problema é só Deus. Nós falamos dessa maneira. Só que nós falamos dessa maneira, não como essa mulher que largou tudo para trás e correu aonde estava o seu milagre. Nós falamos dessa maneira com desânimo, com descrença, e dizemos: está na mão de Deus, não tem o que fazer. Não é? Muitas das vezes nós nos deparamos e nos falamos dessa maneira: não tem o que fazer, está na mão de Deus. Só que essa mulher, ela não fez isso. Ela falou assim: o meu Jesus, esse Jesus dos israelitas, ele pode curar a minha filha. Então nada vai me prender aqui. Eu vou largar tudo, vou deixar a minha filha aqui e vou até ele, porque ele pode resolver o meu problema. Ela saiu. Imagina, irmãs, ela não pensou como Jesus ia receber ela. Ela não pensou como seriam as oposições, porque os discípulos estavam com Jesus. Ela não pensou nada, ela simplesmente só diz: eu vou até onde está o meu milagre, que é Jesus que pode libertar a minha filha.
Nada vai me segurar, nada vai me prender. Eu irei até a fonte, aonde está o meu milagre. Aleluia, glória a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso Jesus ainda é o mesmo. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na sua casa. Eu não sei qual é a enfermidade que você tem deparado na sua casa e dizendo, só Deus. Eu quero te dizer que é só Deus e Ele tem todo o poder. Só que você precisa enfrentar fronteiras, você precisa ir, você precisa adorar como esta mulher, você precisa largar tudo para trás e dizer, o meu Jesus pode curar, e eu vou até Ele, porque Ele tem todo o poder. Lamala canta, lamala churi canta. Mas como é que Ele tem? O que eu posso fazer, irmã Marilda? Essa mulher, ela adorou, ela se prostrou e disse, Jesus, filho de Davi. Ela conhecia quem era Jesus. Você conhece quem é Jesus? Você sabe que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Você sabe que Ele tem todo o poder e todo o domínio e que não tem nada que Ele não possa resolver? Você conhece Ele? Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele arranca das drogas, Ele traz os seus filhos para a casa dEle. Aleluia! Mas o que eu tenho que fazer, irmã Marilda? Essa mulher desgarrou de tudo. Ela simplesmente chegou até Jesus e adorou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a sua causa? Conta para ele. Ela disse, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela prostrou perante Jesus e disse, tem misericórdia. Como você pode prostrar perante Jesus? Você pode ter uma vida de jejum, uma vida de oração. É Jesus que pode. Então eu quero meu milagre. Quantos dias eu preciso fazer de jejum e de oração de madrugada e estudar a Bíblia para que minha fé aumente? O tanto de dia que você precisar, faça. Porque Jesus está com a bênção nas tuas mãos para te entregar. Não desista do seu milagre, minha irmã. Não desista da sua bênção, meu irmão. Porque Jesus, Ele tem para te entregar. A mesa está posta. Ele tem prazer de te abençoar e de te curar. Onde está o problema? É em Jesus? Não, não é em Jesus de Nazaré, não. Porque Ele já se entregou na cruz do Calvário por causa de mim e de você. Ele já fez tudo o que Ele pode. E Ele tem prazer de dar o que você precisa. Ele quer dar o que você precisa. Ele faz a mulher estéril dar filhos. Ele faz o cego enxergar. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz paralítico andar. Ele ressuscita mortos. E Ele expulsa os demônios. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Hoje é o dia do seu milagre, minha irmã. Hoje é um dia marcado na sua vida. Pensa qual é o problema que você precisa que o Todo-Poderoso resolva. Coloca nas mãos dele hoje, porque ele está aqui. Coloca nas mãos dele hoje, porque ele está aqui. E ele quer entregar o seu milagre hoje. Não é amanhã não, é hoje. Faça propósito com ele e diz, é o Senhor que tem o meu milagre, Jesus? Pois então eu quero ele. Depende de você, minha irmã. Depende de você se dispor como esta mulher, não olhar para as oposições, não olhar para as fronteiras, não olhar para as barreiras. Nada prendeu esta mulher, nada. O que é que pode te prender? Coloca de joelho pelas madrugadas, irmãs. Todos os dias vale a pena você se sacrificar pelo seu milagre.
tira semanas e semanas de jejum, irmãs. Vale a pena você sacrificar pelo seu milagre. Porque Jesus quer te entregar, mas depende de mim e depende de você nos dispor a receber o nosso milagre. Olha o tanto que é importante nós entender essa história, que depende não é de Jesus, porque Ele quer, Ele é galardoador, Ele tem prazer de dar presente para os seus filhos, mas muitas das vezes nós ficamos com o nosso braço cruzado, esperando a oração do pastor, esperando a oração das irmãs do círculo de oração, mas Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus quer que você faz campanha. Jesus quer que você ore de madrugada. É você que tem que ir até a fonte. Essa mulher mandou alguém ir? Não. Ela foi. Ela foi. A Bíblia não cita o nome dela. Não fala muito sobre ela. Mas fala que ela tinha uma filha miseravelmente endemoniada, possessa dentro de casa. Ela largou tudo, ouviu falar que Jesus estava na cercania de Ciro e Sidom. Ela era uma estrangeira, mas ela largou tudo, não se importou pelo que ela era. Quem é você, minha irmã? Quem é você, meu irmão? Ela não se importou como ela ia ser recebida, porque quando ela clamou a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe o que aconteceu? Mas Jesus, o que ele fez? Ele não respondeu palavra nenhuma quando ela se prostrou perante ele. Ele não respondeu palavras. A Bíblia não está dizendo que ele não disse nada, porque no nosso semblante nós dizemos alguma coisa. E com certeza ela olhou no rosto de Jesus, que é cheio de compaixão e misericórdia, e sabia que ele ia abençoar ela, porque a fé dela era grande. Ele não respondeu palavra da boca, mas o rosto dele, o olhar do nosso Jesus é cheio de compaixão e misericórdia. Ele pode estar calado para você hoje, mas ele não respondeu nenhum sim, nenhum não. Ele quer te abençoar. Ele quer te entregar o seu milagre. Mesmo que ele está em silêncio para você, esses tempos agora, o que está precisando? Está precisando de você se achegar mais a ele. Está precisando de você se agarrar mais com ele e dizer, filho de Davi, eu preciso do meu milagre, eu quero o meu milagre. Ele não respondeu palavra. E o que mais que aconteceu? E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, despeça, porque vem gritando atrás de nós. Quem são esses? Esses são os opositores. Esses são os opositores que muitas das vezes diz, não, pare de invocar com esse Deus seu. Pare de ir nessa igreja sua direto, não está resolvendo nada. Para, essa enfermidade aí não tem mais solução, não tem mais jeito. Para, o seu filho já está destruído, não tem mais como. São os opositores, ou até mesmo a sua mente, os seus pensamentos. Mas só que essa mulher, ela tinha fé. Ela não se importou com o que eles disse. Ela continuou insistindo. Porque, irmãos, uma pequena fé nos leva ao céu. Mas uma grande fé, sabe o que acontece? Traz o céu até nós. Que tamanho que é a sua fé? Uma grande fé traz as bênçãos do Senhor até nós. A fé, ela honra a Deus, sabe por quê? Porque sem fé é impossível nós agradar a Deus. Então a fé honra a Deus. E Deus, sabe o que acontece? Ele honra a sua fé. Ele honra quando você tem fé. Quando você pede, quando você clama, quando você faz como esta mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Porque Ele não só pode, mas Ele quer te entregar o seu milagre. Ele quer entregar a sua bênção. A fé não é resultado de milagre, minhas irmãs, mas o milagre é resultado da sua fé.
a sua fé move montanha e você recebe o que você tanto necessita e precisa. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas. O que o Senhor te prometeu? Você tem promessa do Senhor nas suas vidas? Você tem feito a sua parte? Porque não adianta nós termos promessa e cruzar os nossos braços. Não, irmãs, não adianta. Se você tiver a promessa do Senhor, fala assim, ó, o Senhor me prometeu uma casa, então eu vou descansar no Senhor, vou cruzar os meus braços e ficar quieta. O Senhor me prometeu um filho. Ele usou o profeta e prometeu a mim um filho. Então eu vou cruzar os meus braços porque há promessas do Senhor. Não, não, não. Se você tem promessa, corre atrás da sua promessa. Corre atrás do seu milagre. Move os céus, jejuando, orando, clamando, Senhor, o Senhor me prometeu, eu quero, eu estou aqui esperando. Faça a sua parte para você receber. Porque se você ficar com os braços cruzados, você pode morrer e não receber a sua fé. Mas se você acreditar e movimentar e correr atrás como esta mulher, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Com certeza você vai receber. Aí sim você pode descansar. Faça a sua parte e deita a cabeça no travesseiro e dorme. Dorme. Eu sempre digo isso para o meu esposo. Eu oro sempre pelos meus filhos, eu jejum sempre por eles, eu busco o Senhor de madrugada por eles, eu aconselho eles em tudo que eu posso. Você está fazendo isso, não vai dar certo porque está errado. Se você fazer, depois você vai se arrepender. Faço tudo o que eu posso. E quando eu vou dormir, sabe o que eu faço, irmã Sara? Eu deito na minha cama e durmo. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu estou correndo atrás do meu milagre. Eu estou orando, eu estou aconselhando. Mas quem dá ouvido é uma pessoa sábia. Quem escuta os conselhos das pessoas, daquelas pessoas que são servos do Senhor, são bem-aventurados. Os justos. Mas quem não dá ouvido para os justos, eles perecem. Mas você que tem feito a sua parte, pelo seu milagre, por tudo na sua casa, você precisa descansar no Senhor. Você não pode deixar as preocupações tomar conta da sua vida, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de pessoas que se adoecem, preocupando com as coisas. Não, você não tem que preocupar. Sabe por quê? Porque quando nós estamos enfrentando uma dificuldade terrível e nós ficamos muito preocupadas, muito desesperadas, sabe o que acontece? A fé desaparece de perto de nós, nós não conseguimos ter fé. Mas quando nós temos fé e acreditamos no Senhor e fazemos a nossa parte e confiamos e descansando nele, esperando a hora certa, o milagre acontece na sua vida no momento certo, na hora certa. Por quê? Quando nós estamos muito apavorados, muito preocupados, sabe, irmãs? Parece que tudo vira de cabeça para baixo. Nada dá certo. A gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, a gente faz uma bagunça na nossa vida e nada acontece. Isso é fé? Não, isso não é fé. Isso é desespero. A fé está longe de você. Porque quem deposita a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso, descansa. Dorme, tem sono tranquilo, porque o Senhor te dá sono tranquilo. Você deita no travesseiro e diz, está nas mãos do Todo-Poderoso. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, e agora eu tenho fé nele, eu preciso descansar. Porque o milagre eu tenho certeza que vai chegar na minha vida. Então descansa no Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Não fique doente por causa de nada nesse mundo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Você precisa fazer a sua parte e atrás do seu milagre. Descansa no Senhor. Descansa nas promessas do Senhor. A fé crê no impossível, crê no incomum, crê no indizível, crê no extraordinário, crê também no sobrenatural. No incomum, no sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele opera o que ninguém pode operar. Ele dá o que ninguém pode te dar. Sabe, minhas irmãs, eu mais o meu esposo, a gente dirigia a igreja lá no Glória.
E nós tínhamos uma casa, uma edícula lá em Franca. E a gente estava indo embora para casa, para Franca de volta, porque sentimos que tinha chegado o tempo. E quando nós fomos, nós procuramos casa maior, porque costumamos morar em casas maiores por aqui. E não encontramos, mas o nosso propósito era de construir uma casa grande lá em Franca. Nós chegamos lá, meu esposo é pedreiro, eu sou costureira, tem uma confecção. E chegando lá, nós refinanciamos o nosso carro para construir a nossa casa, porque não tinha onde nós ficar, não cabiam as nossas coisas. Sabe o que eu fiz, minhas irmãs? Eu fui para os pés do Senhor, toda madrugada, jejuando a semana inteira e dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor é dono de todos os tijolos, o Senhor é dono de todo o cimento, o Senhor é dono de todas as construções, todas as casas, e eu quero uma casa grande para mim morar. Irmãs, pouco tempo, pastor Elias, os irmãos é testemunho, nós fizemos uma big de uma casa sem dever nada para ninguém. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do incomum. Ele é o Deus, irmão, do sobrenatural. Ele opera onde Ele quiser operar. Depende da sua fé, depende da sua busca, depende de você, exclusivamente de você. E mais, irmãs, na pandemia, nós fomos muito cuidados pelo Senhor, acredito que os irmãos também, acho que foi hábito que nós fomos mais cuidados pelo Senhor. E um dia eu estava dormindo, o Senhor me mostra muita revelação através de sonhos. Eu estava dormindo e, de repente, o Senhor mostrou para mim que a gente estava comprando uma outra construção. E aí eu acordei naquele sonho, estava indo para a consagração com meu esposo, porque a gente ia só nós dois, a igreja estava fechada. E de repente nós passando de frente a uma construção, o Espírito Santo me fez lembrar, e eu contando para o meu esposo, olha, o mundo não vai acabar por aqui. E logo essa pandemia vai passar e Jesus ainda vai continuar prosperando as nossas vidas, porque Ele me mostrou nós de frente uma construção e nós estávamos fazendo outra casa, Ele estava dando mais coisas para nós, então Ele ainda vai nos prosperar mais. Aí um dia meu esposo queria comprar um terreno, quando nós chegou de frente a esse terreno, o Espírito Santo me revelou, é aqui. Eu falei, compra, amor, porque o Senhor já me mostrou. E nós já estamos acabando uma outra área de lazer que o Senhor deu a nós. Porque o nosso Deus é o Deus das coisas sobrenatural. É o Deus do incomum. Ele opera onde ninguém pode operar. Ele faz o que ninguém pode fazer. Mas depende de mim e de você, minha irmã. Depende de nós ter uma vida completamente consagrada ao Senhor e descansar nele e dormir tranquilo, sabe, pastor Elias? Aquela igreja de vocês também é um milagre e vai terminar tudo, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus do incomum. Ele é dono de tudo e de todos e Ele faz mesmo, porque Ele tem todo o poder. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus desta mulher aqui. Ela chegou lá, irmãs. E os discípulos disseram para Jesus, despeça, porque vem gritando atrás de nós. Queria que Jesus logo despedisse ela. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, e o que ela fez, irmãs? Adorou, dizendo, Senhor, socorre em mim. Mesmo Jesus dizendo, eu vim somente para os filhos de Israel. Mas ela viu no olhar dele que ele tinha mais para ela. E o que nós podemos entender com isso, irmãs? Que essa mulher não parou de clamar. Jesus estava em silêncio com ela, e o que ela estava fazendo? Clamando ao Senhor. Mas ele não respondeu palavra, e o que ela continuou? Clamando a ele. Os discípulos se opôs a ela, mandando que despedisse. E o que ela continuou fazendo? Clamando. E eles disseram, despede que vem gritando atrás de nós. Jesus disse a ela que ela não era prioridade para ele. Mas o que ela fez? Continuou clamando. Ele disse, eu não vim para
eu vim, não é justo que eu dou os pão dos meus filhos para os cachorrinhos. Ela continuou clamando, ela continuou adorando, nada impediu esta mulher de adorar, nada impediu ela. Jesus disse, você não é prioridade para mim. Quis dizer dessa maneira, foi o povo de Israel que é. Ela não, a migalhinha que cai da mesa do meu Senhor, os cachorrinhos também comem. Eu preciso pelo menos das migalhinhas. Imagina, irmãs, a migalhinha que cai do céu, o poder do alto, Ele move as nossas vidas e opera milagres e maravilhas. Mas o que nós precisamos fazer? Continuar clamando, como esta mulher. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela ainda continuou clamando e adorando, filho de Davi, socorre-me. Não importa com as pessoas que opõem contra você, não importa com a luta que você está enfrentando, não fixa os seus olhos na luta, não. Olha para cima, olha para Jesus, diz, eu não vou ficar de olho nessa luta, porque isso vai me deixar apavorado. Eu vou ter fé no meu Salvador, eu vou fixar os meus olhos nele, porque só Ele tem todo o poder, todo o domínio e todo o controle, e Ele é dono do quê? Do céu, da terra, dos mares. Ele é dono do universo, do céu, do inferno, todo o controle. Ele tem a chave do céu, Ele tem a chave do inferno, igreja. Ele é dono de tudo. La mala canta, la mala churicã. E la mala canta, la mala churicã. Ele é dono de tudo, minhas irmãs. Não se importa com as adversidades, não se importa com as afrontas, não se importa com nada, simplesmente crê no Jesus. Sabe por quê? Toda ação gera uma reação. Quem age é você, e quem reage é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas você tem que agir, você tem que movimentar, você tem que correr atrás do seu milagre. Aleluia. Ela foi até ele, prostou-se aos seus pés. Fé que só fala e não move, não acontece nada. Mas a fé que age, mas a fé que corre atrás, mas a fé que tem disponibilidade, crê no seu milagre, o seu milagre chega na sua mão. Tira o olho do seu problema, minha irmã. Tira o olho das adversidades, das dificuldades desse mundo, porque nós vivemos em um mundo que está indo de mal a pior. Mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Muito em breve Jesus vai tocar em as trombetas. E se você recebeu o seu milagre que você precisa aqui, glória a Deus. Mas e se você não recebeu, aleluia, porque eu quero estar com Ele, eu quero morar com Ele, eu quero estar no céu de luz. Qual é a cura que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Ou a sua casa, ou o seu filho, ou alguém na sua casa precisa. Porque essa mulher, ela não foi lá clamar para ela, foi? Não, ela não foi clamar por ela. Ela foi clamar pela filha dela. Você pode receber o seu milagre, sim. Mas o seu filho também pode. O seu marido também pode. Os seus entes queridos também pode. A sua casa também pode. Mas a fé precisa de ter o quê? Precisa de ter ação. Porque toda ação tem uma reação. O nosso Deus reage em nosso favor. Quando nós cremos, quando nós movemos ao céu, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe, minhas irmãs, os olhos dela estavam fixos em Jesus. E os seus olhos estão fixos no quê? Onde estão os teus olhos?
Nós temos experiências maravilhosas na palavra do Senhor. Nós vemos, eu fiquei lembrando do rei Josafá, quando ele estava enfrentando uma guerra terrível. Ele não tinha arma, ele não tinha carro, ele não tinha nada para lutar contra os cananeus, os inimigos lá do povo dele. Mas ele fez uma oração para o Senhor e disse: Senhor, os meus olhos estão fixos no Senhor. Ele não olhou para os inimigos. Ele fez a oração dele, clamando e falando para Jesus tudo o que ele precisava. E depois disse: os meus olhos estão fixos no Senhor. E o que aquele povo fez? Ele reuniu o povo dele e juntou os levitas, colocou na frente, e todos foram adorando ao Senhor. Quando de repente o Senhor levantou um profeta ali no meio daquele povo e diz: esta peleja não é de vocês. Vocês não terão que pelejar, vocês não terão que colocar a mão de vocês. Quem peleja por vocês sou eu. Eu é que luto por vocês. Eu é que guerreio por vocês. E sabe o que aconteceu com aquele povo, igreja? Eles ficou assistindo os inimigos lutar contra eles mesmos, e eles receberam a vitória deles sem colocar a mão. Esse é o nosso Jesus Todo-Poderoso, que essa mulher se prostrou perante ele e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. A palavra do Senhor, para a gente encerrar, irmãs, em Lucas 11, diz, e o versículo 9: pelo que eu vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e o que bate, ele abre as portas. Então não para de pedir. Mais um exemplo para nós, que está em Lucas 18, daquela viúva que começou a implorar para o juiz Enico que entregasse a sua bênção, que ela precisava de um milagre ali que o juiz resolvesse. E a Bíblia está dizendo que o juiz era iníquo, era mau, e ela ficou batendo lá na porta do juiz todos os dias. Eu preciso que você resolva esse problema para mim. Eu preciso que você solucione esse problema para mim. E um dia ele falou: essa mulher está me perturbando demais. Eu vou resolver o problema dela. Sabe o que ele está dizendo? A oração tem que ser dessa maneira. E ele diz lá no final: e eu que sou misericordioso, se você ficar batendo todos os dias, eu não vou resolver a sua causa? Eu não vou entregar a sua bênção? Eu não vou solucionar o seu problema? Eu não vou ler porque não dá tempo, igreja. Mas foi assim que ele disse, o 7. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clama a Ele, já que é longânimo para com eles. Então bate, pede, clama, não fica esperando o milagre chegar até você, não. Vai atrás do seu milagre, clama, peça ao Senhor. E o apóstolo Tiago também, 4, e o versículo 3 diz, que muitas das vezes nós oramos e nós não recebemos. Por quê? Porque às vezes nós pedimos mal. Nós pedimos só para satisfazer o nosso eu, as nossas vontades. Nós temos que pedir ao Senhor que faça a vontade dEle, tanto no céu como na terra. Faça a vontade do Senhor e peça as bênçãos para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Não só para você bater no seu peito e para o seu próprio ego, não. Pede bem, peça ao Senhor que te ensine a orar. E Marcos 9, irmãos, quando aquele homem também estava clamando ao Senhor pelo seu filho que estava endemoniado, o que Jesus respondeu para ele? Marcos 9, versículo 23, só esse versículo, Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível ao que tem fé. E aquele homem, sabe o que ele disse? Eu tenho fé, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele queria ter fé, mas a fé dele não estava alcançando. Então ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé, porque a Bíblia diz também, se você não tem fé, peça que o Senhor te dá. Então, qual é o seu grau de fé?
Você tem crido no nosso Jesus Todo-Poderoso? Se você não tem alcançado o seu milagre, se a sua fé não tem sido suficiente, diz a Ele: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda eu crer. Aumente a minha fé, eu preciso do meu milagre. Nós temos, irmãos, uma arma poderosa nas nossas mãos. Qual que é essa arma? A nossa fé. Esta é a arma mais poderosa que o crente tem. Você conhece a Bíblia? Você medita nas leis do Senhor todos os dias? Então você sabe como é que você tem que agir. Se você tiver essa arma poderosa nas suas mãos, todos os milagres virão até você. É a arma mais poderosa que existe no mundo. Porque o apóstolo, e João 1 diz, João 1:5, 1 João 5, e o versículo 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o nosso Salvador? Você tem fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem é que vence o mundo? É a nossa fé. É quem crê no nosso Jesus Todo-Poderoso. Vamos colocar de pé com a permissão da liderança e do pastor? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Eu quero perguntar para você hoje. Tem alguém que vai cantar, irmã Natália?